Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, então agora a gente vai usar essas ferramentas, sobretudo a transformada de Fourier, né, para a gente estudar a filtragem. E aqui a gente vai estudar apenas filtragem linear, tá? Então a gente vai fazer os nossos filtros, né, por meio de sistemas lineares invariantes no tempo. A gente vai fazer hoje noções gerais de filtragem, tá? Muito do que eu falar aqui talvez vocês já tenham visto em outros cursos, né, de eletrônica, enfim, mas algumas coisas que são novas e são próprias para o nosso estudo aqui de filtragem, tá bom? Então vão ser muitas as situações que o sinal que eu tenho, ele tem um certo conjunto espectral que eu quero tratar. Que eu quero tirar certas raias, que eu quero tirar certas regiões de frequência, ou que eu quero amplificar determinadas regiões, tá? Uma forma muito simples de ver isso é, por exemplo, o equalizador de áudio, né? Então você tem ali médios, graves e agudos, né? Que é basicamente isso. Para cada uma dessas faixas de frequência que compõem, por exemplo, o sinal de voz nosso, né? A gente quer retocar uma determinada região, a gente quer dar um realce nos agudos, então eu vou pegar naquela região dos agudos e dar um realce, dar uma amplificação nela. Já nas regiões dos baixos, por exemplo, né, eu quero tirar uma região de frequência, eu quero reduzir a importância dessa região. Então, vão ser muitas as situações em que a gente vai querer pegar esse espectro de frequência que compõe a voz minha, que está sendo, né, captada aqui pelo microfone, e tratar isso. Então, o elemento, o sistema que é capaz de fazer isso é o que a gente chama de filtro. Tá? Então, o filtro, ele basicamente ele vai entregar na saída um sinal cujo conteúdo espectral ele é intencionalmente modificado em relação ao que eu coloquei na entrada. Tá? Então, eu tenho o meu sinal de voz, eu vou intencionalmente modificar o conteúdo espectral dessa minha voz para realçar alguma coisa. E o elemento que vai fazer isso é o filtro. Bom, então a gente tem lá a nossa, por exemplo, aqui um circuito RC, tá? Bem simples. Tenho aqui uma fonte de sinal senoidal, nesse caso, tá? Tenho aqui uma resistência, um capacitor, e eu quero saber qual que é a relação da tensão sobre o capacitor em relação à tensão de entrada. E aí, esse VC de J ômega é igual a HC de J ômega, ou seja, essa expressão aqui, essa transformada de Fourier que está aqui nesse termo, vezes VI de J ômega. Onde HC de J ômega ele é visto como a resposta do circuito RC a um sinal impulsivo VI de T. Tá? Então, isso aqui é a resposta ao impulso desse sistema. Bom, vamos analisar como que o HC de J ômega ele se comporta na variação de frequência. E para fazer isso, a gente faz um diagrama de resposta e frequência, um diagrama de Bode desse sistema. Então, o módulo desse sistema aqui, quando a frequência está variando, ele começa com um ganho unitário e na medida que a frequência vai aumentando, ele vai caindo. Sendo que existe um ponto aqui em que ele começa a cair muito mais rápido. E esse mesmo ponto, até eu chegar nele, a variação ele é pequena, de amplitude, tá? Então, esse sistema, o que ele faz? O módulo dele, tá? Que a gente está vendo a magnitude. O módulo desse sistema. Ele começa de uma amplitude igual a 1, que vai caindo devagarzinho até chegar a um ponto, e a partir daquele ponto aí, essa queda é mais dramática. Na medida que aumentar a frequência, eu tenho aqui uma queda mais dramática com o aumento dessa frequência. O que isso significa? Isso significa que esse sistema, ele tem uma região para o qual ele praticamente não rejeita o sinal de entrada. Praticamente o sinal de entrada vai para a saída. Mas existe uma frequência aqui, que a gente vai dar o nome de frequência de corte, que a partir dela, cada vez que eu tiver com frequências maiores que essa frequência de corte, menor vai ser a amplitude do seno que eu tiver na saída em relação ao seno que eu colocar na entrada. Ou seja, esse filtro aqui ele tem uma característica de um filtro que a gente chama filtro passa-baixas. Bom, então vamos analisar um outro circuito. Agora um circuito RL. Tá? Então é a mesma configuração. A única coisa que eu fiz aqui foi trocar o capacitor por um indutor. Então eu tenho J ômega sobre J ômega mais RL VI de J ômega. Tá? Então essa é a relação entre a tensão do indutor na saída e a tensão que eu estou aplicando na entrada. Eu tenho aqui esse termo, J ômega sobre J ômega mais R sobre L, né, que modula a tensão de entrada para eu dar origem à tensão de saída. Da mesma forma, eu posso pegar isso aqui, chamar de HL de J ômega, que vai ser a resposta desse circuito, desculpa, RL, não é mais RC,
a um sinal impulsivo no VI de T, tá? Desculpa, tem um errinho aqui, aqui é RL. Bom, vamos agora fazer a mesma coisa, analisar como que esse HL de Jω se comporta na medida que eu estou variando o ômega, tá? De novo, se a gente analisar esse circuito aqui, o que a gente vê? Que na medida que eu estou colocando frequências muito pequenininhas na entrada desse sistema, lá no indutor, essa frequência ou essa amplitude ela é praticamente zero. Ou seja, se eu colocar um circuito, se eu colocar uma tensão contínua aqui no indutor, a tensão aqui em cima desse indutor é zero, tá? Então, se eu colocar um sinal de frequência zero, um valor constante aqui, esse indutor não atua, é como se fosse um fio, tá? Então, na medida que as frequências são muito baixas, esse sistema ele tende a ter na saída aqui do meu indutor tensões muito pequenininhas. Ou seja, na medida que eu estou com frequências muito baixas, eu estou rejeitando essa tensão em cima do indutor. Ou seja, o indutor ele praticamente não enxerga a tensão de entrada. Na medida que essa frequência vai aumentando, vai chegar um ponto em que ela vai subindo, 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 ou seja, a tensão em cima do indutor ela começa a ser cada vez mais importante em relação à tensão de entrada, até chegar a um ponto em que basicamente a tensão sobre o indutor é a própria tensão de entrada. Para frequências abaixo de um determinado valor, que a gente chama ali de frequência de corte, quanto mais baixa for a frequência, mais atenuação eu vou ter daquele sinal de tensão naquela frequência. Quanto maior for a frequência do sinal que eu aplicar, por exemplo, aqui, 100 radianos por segundo, tá? Eu tenho praticamente a tensão que eu colocar na entrada na saída. Note que aqui é 0 dB. 0 dB ganho 1, tá? Então, praticamente a tensão que eu colocar na entrada, ela vai para a saída. E um sistema como esse aqui, ele é um filtro passa alta. Ou seja, para baixas frequências até uma frequência que a gente denomina frequência de corte, esse sistema praticamente não deixa a frequência passar. Ela só deixa a frequência passar a partir de uma determinada... o sinal passar a partir de uma determinada frequência que a gente denomina frequência de corte. Bom, para fazer projeto de filtro, a gente usa uma coisa que a gente chama de gabarito de filtro. O gabarito de filtro, ele é basicamente o seguinte, um gabarito que permite com que a gente tenha nele expressa as principais unidades de projeto deste filtro. Por exemplo, vamos pegar aqui um filtro passa-baixa. Tá? Então, o filtro passa-baixa, o que é? Um filtro que ele deixa passar frequências até um determinado valor de frequência, que a gente está chamando aqui de ômega P, e a partir desse ômega P, essa magnitude do filtro ele decresce rapidamente exatamente para não deixar passar as altas frequências. Então, esse diagrama aqui é um diagrama de ganho, de amplitude, de magnitude do filtro passa-baixa. Note que aqui eu tenho várias especificações. Essas barreiras que estão desenhadas aqui são barreiras de projeto, que especificam para mim como que eu quero que o meu filtro se comporte da frequência mais baixa até a frequência mais alta. Ou seja, eu quero fazer com que o meu filtro ele tenha uma característica de variação espectral dentro destas restrições. E essas restrições serão para a gente restrições de projeto. Por isso a gente tem um gabarito de filtro. Esse gabarito de filtro é a primeira coisa que a gente especifica quando a gente está fazendo um projeto de filtro. A gente especifica o gabarito que considera tanto a característica do filtro como as restrições, né? As barreiras que não podem ser alcançadas por esse diagrama, né? Por essa resposta em frequência. É muito comum, quando a gente está fazendo projeto de filtro, a gente não usar o diagrama de ganho, a gente usar o diagrama de atenuação, que basicamente é o inverso do ganho. Quanto menor o ganho, maior a atenuação. Quanto maior o ganho negativamente, aqui no caso, né, maior a atenuação. Quanto menor o valor do módulo, né, menor a atenuação. Tá? Então, quanto maior a magnitude, maior em módulo, né, quanto mais negativa for essa magnitude, maior a atenuação que eu quero desse filtro. Ou seja, a gente pode usar tanto esse gabarito de filtro quanto esse gabarito de filtro para fazer o projeto, por exemplo, de um filtro passa-baixa. Mas a gente vai ver que, comumente, a gente usa o diagrama de atenuação. De atenuação tem algumas formas já padronizadas para a gente fazer projeto de filtro usando esse gabarito de filtro de atenuação.
Se a gente tiver um filtro passa alta, é o contrário. Ou seja, quando eu tenho até uma determinada frequência ômega p, eu tenho uma atenuação muito alta. Tá? Então, meu ganho é muito baixo. Só a partir do meu ômega p é que esse ganho começa a ser próximo de 0 dB. 1. E eu tenho essas restrições que estão aqui, que a gente vai discutir mais tarde, que vão ser as minhas métricas de projeto para garantir que o meu filtro funciona do jeito que eu quero. Isso aqui é um filtro passa alta. Bom, a gente tem também o que a gente chama de filtro passa-faixa. O filtro passa-faixa é uma composição de um filtro passa-alta e um filtro passa-baixa. Ou seja, o filtro passa-faixa ele vai deixar passar uma região de frequência entre ômega P1 e ômega P2. Fora dessa região ômega 1 e ômega P2, ele vai ter um ganho muito grande negativo, ou seja, ele vai ter um ganho, ele vai deixar passar muito pouco das frequências muito menores do que o ômega P1 e muito maiores do que o ômega P2, ou seja, ele vai admitir a passagem de frequências nessa região entre ômega P1 e ômega P2. Isso é o que a gente chama de um filtro passa-faixa. Eu tenho também o que a gente chama do filtro rejeita-faixa. O filtro rejeita-faixa também é uma composição de um filtro passa-baixa e um filtro passa-alta, só que ele é diferente. Ele deixa passar até uma frequência e ele deixa passar a partir de outra frequência. Na região intermediária, ele corta. Tá? Então, o filtro rejeita-faixa, ele deixa passar até uma frequência, deixa passar a partir de uma frequência e rejeita o que está no meio. Bom, vamos falar um pouco de como que a gente faz o projeto do filtro. Tá? Então, o projeto do filtro analógico, ele passa primeiro pela escolha do gabarito. Como eu já falei, é esse gabarito que ele vai dar para mim as especificações de filtragem. Como que o filtro vai funcionar. Então, eu tenho que escolher frequência de corte, frequência de passagem, os ganhos em cada uma dessas faixas, exatamente para saber como que o meu filtro vai funcionar. Tá? Isso vem pelo projeto, vem das minhas necessidades. O que eu preciso que o meu filtro faça. Tá? Uma vez que eu defini o gabarito de filtro, eu tenho que escolher a função de transferência cujo perfil de magnitude fique confinada no gabarito. Tá? Então, eu tenho que escolher um formato de função de transferência que eu garanta que eu consiga fazer o projeto dele para que esse projeto caia dentro do gabarito. Tá? Note que há infinitas soluções que atendem o mesmo gabarito. Então, existem inúmeras soluções que vão atender o mesmo gabarito. Pensa no gabarito, por exemplo, pessoal, como como uma forma. Tá? Uma forma que você quer fazer o seu projeto e que o seu projeto tem que cair dentro dessa forma. Essa forma é o seu gabarito de filtro. Vai ser ela que vai estabelecer onde a sua resposta de frequência pode passar e onde ela não pode passar. Se ela passar onde ela não pode, quer dizer que o seu filtro não está atendendo os seus requisitos de projeto. Tá? Então, o gabarito de filtro é a forma que você vai usar para projetar o seu filtro. E esse gabarito, essa forma, ela é estabelecida de acordo com aquilo que você precisa que o filtro faça. Tá? Bom, uma vez que você definiu o gabarito e os parâmetros, é muito comum a gente fazer a especificação do filtro por meio de um filtro passa-baixa normalizado. Isso vai ficar um pouco mais claro. Por quê? Porque quando a gente usa um filtro passa-baixa normalizado, as equações que a gente usa ficam padrão para qualquer tipo de filtro. Passa alta, passa faixa, rejeita faixa, NOT, enfim. Então, a gente transforma o filtro que a gente quer num filtro passa-baixa normalizado, faz o projeto do filtro passa-baixa normalizado e depois transforma de novo para o formato de filtro que eu preciso. Então, é mais fácil a gente fazer essa transformação, né, do filtro que eu preciso para um passa-baixa normalizado. Faço o projeto do passa-baixa normalizado e depois volto, do que para cada classe de filtro eu tentar um conjunto de equações para esse filtro. Então, isso aí, como eu estou dizendo aqui, ele vai criar métodos padronizados de projeto de filtro. Eu não quero ter vários métodos para calcular cada um dos filtros. Passa baixa, passa alta, rejeita faixa. Eu quero um único jeito de calcular o filtro. Um único jeito de projetar o filtro. Só que eu quero que esse projeto seja normalizado e que uma vez que eu fiz esse projeto normalizado, eu consiga voltar na classe de filtro que eu quero. Por exemplo, pensa que eu tenho esse gabarito de filtro aí. É um gabarito de um filtro passa baixa. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho uma região aqui que ela vai deixar passar, vai deixar passar as frequências, né? Então, até essa frequência aqui, eu vou ter uma magnitude máxima que eu vou rejeitar qualquer frequência que tiver aqui,
né? Então eu não posso rejeitar mais do que isso. Todas as frequências que tiver dentro dessa região aqui tem que ter uma rejeição máxima que é dada por esse pico mínimo aqui. Tá? Isso aqui vai ser a minha região de admissão, onde eu permito que as frequências passem. Eu vou ter uma região de transição e vou ter uma região de corte, de rejeição. Tá? Então, basicamente, o meu filtro passa-baixa, nesse caso aqui, ele vai ser montado como um gabarito, como esse aqui. Ó. Tem uma região que tem que a resposta em frequência tem que estar acima desse passa-faixa, né, acima desse platô, e vai ter uma região de transição, e depois que eu passar dessa região de transição, a magnitude tem que estar abaixo desse outro platô. Tá? E essa quina aqui e essa quina aqui também são projetadas. É exatamente o tamanho que eu admito nessa região de transição. Tá? Então, tudo é projetado. O Amax ele vai expressar para mim a variação máxima de amplitude que eu aceito dentro da faixa de passagem. Ou seja, aqui eu tenho 0 dB, então ganho 1. Qual que é a magnitude mínima que eu aceito, né, dentro dessa região? Então isso aqui vai me dar uma faixa máxima de rejeição. Então essa capinha aqui, né, esse caninho, né, essa faixinha aqui, eu não posso ferir. Tá? Eu não posso, por exemplo, vamos supor que isso aqui seja 0,7 ou 5 dB, menos 5 dB. Eu não aceito que nessa faixa o sinal seja rejeitado mais que 5 dB. Não pode rejeitar mais que 5 dB, ele tem que estar confinado nessa região. Tá? E depois eu tenho o A mínimo, que é a amplitude mínima que eu admito na faixa de rejeição. Ou seja, qual que é a amplitude mínima do sinal da saída que eu admito quando eu estiver cortando? 10% em relação à entrada? 1 dB? 10 dB? 20 dB? Isso tudo também é especificado. Tem o ômega-P e o ômega-S que delimitam as frequências mínimas e máximas da região de transição entre as faixas, tá? Então, o ômega-P é o início da minha região de passagem, né? Então, é o máximo da minha região de passagem. O ômega-S é o início da minha região de transição, região de rejeição. E essa região entre o ômega-P e o ômega-S, eles vão ser essa região de transição entre a região de passagem e a região de corte do meu filtro, tá? E para fins de normalização, a gente vai ver isso depois, tá? Isso aqui é um filtro passa-baixa. A gente vai fazer o seguinte, quando eu tiver um filtro passa-baixa qualquer, com um ômega-P qualquer, eu vou normalizar. Eu vou fazer um filtro normalizado, ômega barra, em que eu vou pegar todas as frequências e vou normalizar pela frequência de corte ômega-P, tá? Então, esse ômega-P vai dar um filtro normalizado, que aqui vai ter, no ômega-P igual a 1, essas frequências aqui vão ser um número acima de 1, essas frequências aqui vão ser um número abaixo de 1, mas ainda positivos, tá? Então, esse aqui não é ainda um gabarito normalizado, mas para o projeto normalizado, a gente, do filtro passa-baixa, a gente simplesmente normaliza pelo ômega-P. E aí, para as outras classes, a gente vai ver como é que a gente faz depois. Bom, essas são noções gerais de filtros, tá? Então, com certeza, alguma coisa aqui ainda ficou um pouco confusa, é normal, né? A primeira vez que talvez vocês tenham visto essa questão de gabarito de filtro, como que faz, tá? A gente vai ver isso com mais detalhes quando a gente estiver falando como que a gente faz o projeto do filtro. Vocês devem estar perguntando, tá, mas como é que eu faço a minha função de transferência para essa curva cair aí dentro? Essa é uma boa pergunta, é a pergunta de R$1 milhão. A gente vai ver a partir do próximo encontro como que a gente faz isso para várias classes de filtro, para vários tipos de filtro com características diferentes, tá bom? Mas, por enquanto, vamos ficar por aqui, dá uma lida aí de novo, reflita um pouquinho a respeito, e aí, a partir do nosso próximo encontro, a gente vai sim passar para como que a gente faz o projeto, primeiro de um filtro passa-baixa, que é o mais fácil, tá bom? É isso aí. Muito obrigado pela atenção. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau, valeu.